Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, Jesus continua a falar para os seus discípulos. E agora ele fala da sua partida. Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai. Jesus volta para o Pai. O Evangelho de São João se inicia com o prólogo, onde se inicia dizendo: no princípio era o verbo estava voltado para Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 do prólogo se diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho estava eternamente com o Pai. O Pai o enviou ao mundo. Ele veio ao mundo. Ele cumpriu a sua missão. Ele leva a cumprimento até o extremo a obra da salvação. A sua última palavra será: tudo está consumado. Ele volta para o Pai. Ele veio do Pai, ele parte para o Pai, ele volta para o Pai. E Jesus continua: mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Amados e amadas de Deus, os discípulos ficam tristes. Ficam tristes porque Jesus vai para o Pai. Ele deve passar pelo mistério da morte, ele deve morrer, ele deve sofrer. Ele vai ao Pai. É normal a tristeza no coração dos discípulos. Mas Jesus continua: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Amados e amadas de Deus, o defensor é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus vai ao Pai, mas Jesus manda para os discípulos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus não os deixa sozinhos. Jesus deve ir ao Pai, e indo ao Pai, ele unge os discípulos, ele manda para os discípulos, ele manda para a sua igreja o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Jesus continua: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Amados e amadas de Deus, o Espírito vai desvelar, o Espírito vai mostrar em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. Qual é o pecado no Evangelho de São João? O grande pecado no Evangelho de São João é não acreditar no Filho de Deus, é não seguir Jesus, é não se tornar discípulo de Jesus, é não acreditar em Jesus. Então, o pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Amados e amadas de Deus, Jesus morre, ressuscita, mas ele vai ao Pai. Ele veio do Pai, ele volta para o Pai. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Jesus morrendo e ressuscitando, ele venceu o chefe deste mundo. O chefe deste mundo já está condenado.
Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também, nos ajude a um encontro mais profundo com Jesus, nos ajude a irmos preparando o nosso coração para recebermos o Espírito, o defensor, o Espírito da verdade. Jesus foi ao Pai, Jesus mandou para os seus o Espírito Santo. A liturgia já começa a falar do Espírito, já começa a preparar o nosso coração para a ascensão do Senhor e depois para Pentecostes. Jesus foi ao Pai, Jesus mandou para os seus o Espírito. O Espírito continua a guiar, o Espírito continua a conduzir a igreja hoje. O mesmo Espírito continua a dar vida e dar vida nova à igreja hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.